Eu estava saindo do quarto da minha irmã quando o vi parado no corredor a alguns metros de mim. Era altíssimo, magro, com um vestido velho e uma peruca mal colocada, com um rosto branco demais, com os lábios pintados de vermelho. Ele me olhava como surpreso, sem piscar. Embora eu tenha entendido tarde demais que ele não podia piscar, ele não tinha pálpebras. Muito boa noite, comunidade. Agradeço mais uma vez por estarem aqui, prontos e prontas para ouvir, e espero encontrá-los no melhor humor para mergulhar em histórias de fantasmas. Mas se não, é por isso que estamos aqui. Para que por um momento vocês esqueçam do mundo e escapem para outro plano, o do paranormal. Onde nenhum dos problemas que tiram o sono de vocês importa, esses ficam lá fora. Dedicamos este episódio a todas as pessoas que vivem ou já viveram em uma casa mal-assombrada, e por menor que seja, convidamos vocês a compartilhar sua história conosco. É hora de apagar a luz e se deixar levar, porque você já sabe, você já está ouvindo relatos da noite. Olá, comunidade, meu nome é Camila e estou ouvindo vocês desde outubro de 2024. Hoje quero contar algo que vivemos quando eu era criança, algo que marcou toda a minha família, mas que vivi de um jeito que ainda me deixa nervoso. Eu, sinceramente, acho que nunca vou deixar de ter medo do escuro. Um medo incontrolável do escuro. Eu nasci em Cadereyta, mas cresci em Monterrey. E quando eu tinha 9 anos, meus pais compraram uma casa nova. Bem, nova para nós, porque na verdade era uma casa retomada. Daquelas que o banco toma por falta de pagamento e depois vende bem mais barato, mesmo ainda em processo judicial. Para os meus pais foi uma oportunidade muito maior do que o apartamento onde morávamos e já não cabíamos, e em um bairro mais tranquilo. Era uma casa que jamais teríamos conseguido comprar por um preço normal. No dia em que nos mudamos, quando começamos a levar nossas coisas, os vizinhos foram gentis, mas diziam coisas estranhas. Uma senhora já idosa, com cabelo branco e óculos enormes, nos levou para comer, e enquanto minha mãe agradecia, ela disse baixinho: "Espero que os donos não voltem. Eles não eram boas pessoas." Não vou explicar mais. E foi assim com vários vizinhos. Todos pareciam aliviados que outra família morasse ali. No começo tudo foi normal. Tão normal e estranho quanto mudar para uma casa ainda com cheiro de outra pessoa, que ainda tem o cheiro da família anterior. Não é um cheiro ruim nem desagradável, mas não tinha o nosso cheiro. Sempre senti algo estranho que não queria contar aos meus pais. Eu não sabia explicar direito, e não queria que eles sentissem que eu estava vendo algo negativo na casa que eles tinham acabado de comprar com tanto esforço. Além disso, acho que o fato de que, aos poucos, meus pais foram nos contando que os antigos donos não tinham saído de lá numa boa, alimentava a minha sensação de que a casa, de alguma forma, estava nos rejeitando. O banco o tirou à força. Tiraram todas as coisas dele na rua, móveis, roupas, até as fotos de família, e todo o quarteirão viu isso. Meu pai dizia que a gente não tinha culpa, que a compra era completamente legal, mas às vezes via ele calado, olhando a porta, como se alguém fosse bater a qualquer momento, reivindicando o que foi dele. Na primeira semana lá, algo estranho aconteceu à noite pela primeira vez. Eu já estava deitada e ouvi passos dentro de casa. Não na rua, não no quintal, dentro de casa. Alguns passos lentos com um arrastar estranho, como se alguém não conseguisse levantar bem um dos pés. Pensei que fosse minha irmã Odete, que na época estava no ensino médio. Mas ao olhar, notei que a porta dela estava fechada. E os passos seguiram por mais tempo. Passos que paravam bem na porta do meu quarto. Dias depois, meu pai comentou no café que ouvira barulhos nas paredes.
como se algo arranhasse por dentro. Ele disse sorrindo que com certeza eram ratos, mas minha mãe não sorriu. O pior foi o ocorrido com a porta do terraço. Essa porta fica em frente a uma escada inacabada que leva ao terceiro andar que nunca foi construído, em uma parte isolada da casa que só usamos para subir e pendurar roupa. Uma noite todos estávamos assistindo televisão, ouvimos a maçaneta se mexendo, como se tentassem abrir por fora. Subimos rápido, mas estava vazio e eu não via nada. O terraço é muito alto em comparação com as casas vizinhas e há vários metros de distância entre um telhado e outro. Era impossível alguém ter entrado. Que alguém pulasse. Não havia, então, maneira de que alguém tivesse estado do outro lado da porta. Meu pai tentou brincar dizendo que isso acontecia porque compramos uma tão barata, mas ninguém riu. Eu menos ainda. Porque, embora naquele momento eu não soubesse, isso era só o começo. Durante a semana, minha rotina quase não mudava. Meus pais me buscavam na escola e me levavam ao trabalho da minha mãe. Lá eu ficava um tempo, até meu pai sair, e depois íamos todos juntos para casa. Bem, todos, menos Odete. Ela cursava o ensino médio e chegava sozinha em casa. Então, pelo menos algumas horas por dia, ela ficava completamente sozinha lá. Desde a primeira semana, toda vez que chegávamos, ouvíamos alguém correndo no andar de cima assim que abríamos. O som era muito claro. Passos apressados tentando se esconder, que iam desde a cobertura ou o terceiro andar sem terminar, desciam às pressas pelas escadas e terminavam em seu quarto. E então silêncio. Meus pais achavam que Odete fazia algo que não queria que víssemos, que talvez espionasse o vizinho da frente. Um rapaz que ela achou bonito desde que chegamos, morava com a família e, segundo minha irmã, não era nada mal. E isso, traduzindo o idioma da minha irmã, significa que ela adorava ele. Mas como não viam isso como algo grave e ela era muito tímida, nunca a incomodavam por causa disso. Mas numa sexta-feira aconteceu algo diferente. Já tínhamos ido ao supermercado antes de chegar. Então meus pais ficaram do lado de fora tirando as sacolas do carro e eu fui na frente para abrir a porta. Assim que coloquei a chave, ouvi os passos de novo. Alguém descendo do terraço para o segundo andar, correndo lá de cima, mas agora pisando bem forte. E então sua porta batendo. Eu olhei pelas escadas ainda do térreo e a vi passar correndo, mas ela andava estranho. Ela erguia muito os joelhos e pisava forte, como se exagerasse cada passo. Quase caricata. E você, por que corre feito palhaço? Perguntei de baixo, quase rindo. Ele não respondeu. Só ouvi que a porta dele se fechou de novo com um estrondo. Quando meus pais chegaram, falei que Odete estava estranha. Mas minha mãe me olhou como se não entendesse e me disse: seu irmão não está. Pediu permissão para dormir na casa de Carolina com as amigas. Eu fiquei calado por alguns segundos. Depois contei a eles o que tinha visto. E meu pai franziu a testa sem dizer nada. E começou a subir as escadas. Assim que colocou o pé no segundo andar, todos ouvimos passos correndo pelo corredor de cima, batendo forte no chão de uma ponta a outra. Não eram passos que tentavam se esconder, eram pesados, cheios de raiva. Meu pai ficou parado, olhando para a escuridão do corredor. Ao descer, disse que não viu nada, que ainda estava meio ofuscado pelas luzes brancas da cozinha, mas que sim sentiu alguma coisa. Ele disse que sentiu alguém passando rápido ao lado dele, que sentiu o vento de quando alguém corre ao seu lado. Nós nos assustamos. Subimos juntos, verificamos quarto por quarto, até o terraço e a parte em construção e não encontramos nada, nem uma porta aberta, nem uma janela arrombada. Nada. Mas sabíamos o que ouvimos, o que sentimos. Eu sabia o que vi. Ao pensar em tudo o que aconteceu,
O que mais me assusta não é o que vi, mas sim o que minha irmã estava vivendo sem que ninguém percebesse. Algumas semanas se passaram depois do que contei antes, e Odete ainda parecia normal. Ela ia para o ensino médio, saía com as amigas, ria à mesa. Mas um dia, Carolina, sua melhor amiga desde o ensino fundamental, ligou para os meus pais. Não a conhecíamos bem, mas ela parecia preocupada. Disse para eles que Odete, tinha mudado muito desde que nos mudamos para lá. Que às vezes ela contava coisas estranhas. Que primeiro ela disse que havia uma voz que falava com ela à noite, debaixo da cama. Depois começou a ouvi-la quase o dia todo, sempre de um lugar escuro. Às vezes, no meio da tarde, a voz o orientava a se aproximar do armário, que entreabrisse a porta, e de dentro dizia algo que ele tinha que fazer. Claro que meus pais não acreditaram totalmente na Carolina. Acharam que era coisa de adolescente ou exagero dela. Mas Carolina insistiu e disse: por favor, só façam alguma coisa. Vão checar o quarto da Odete quando ela não estiver. Só isso que eu peço para vocês. Vão lá verificar. Verifiquem tudo e vocês vão me entender. Naquele fim de semana, minha irmã saiu e meus pais aproveitaram para entrar no quarto dela. Eu fiquei atrás deles olhando pela porta, mas depois também entrei. Odete tinha banheiro próprio. Assim que entraram e acenderam a luz, ficamos em silêncio. Todo o banheiro estava coberto de cera derretida. Não estou falando de algumas gotas, eram camadas grossas que escorriam até o chão. Havia velas gastas por toda parte e 3 velas acesas em frente ao espelho. Nele, entre a fumaça, gotas de cera respingadas no vidro, havia desenhos estranhos. Símbolos que não consigo descrever bem, como se minha memória os tivesse apagado. Quando Odete voltou para casa, meus pais a confrontaram. No começo ela negou tudo, mas no final ela começou a chorar, mas no final não aguentou. Ela disse que obedecia àquela voz para que não nos machucasse e depois pediu chorando: por favor, não apaguem as velas na frente do espelho. Disse que se elas se apagarem, todos nós vamos sofrer as consequências, especialmente Camila. Precisa das velas em frente ao espelho para poder ir e vir. Meus pais, achando que era uma crise psicológica ou psiquiátrica, decidiram mandá-la para a casa da minha avó, onde morava um tio que é psiquiatra. Assim ela estaria cuidada, supervisionada e longe daquela casa que estava lhe fazendo tanto mal. Minha família é muito unida, especialmente em crises. Então a receberam com todo carinho e nos pediram para não nos preocuparmos, que ela ficaria bem. Nesse mesmo dia, depois de levá-la, voltamos e meus pais apagaram as velas. Lembro bem que fiquei limpando, raspando a cera da pia enquanto eles desciam para levar o lixo. Nesse momento ouvi algo estranho. O som de algo saindo debaixo da cama, atrás de mim, bem devagar, mas com um peso real. Todo o meu corpo ficou arrepiado. Quis correr, gritar, mas eu só fiquei paralisada. Me obriguei a olhar para a porta para sair e vi que o quarto estava vazio. Isso me encorajou a sair correndo, mas ao chegar no corredor, a alguns metros parado, havia algo assustador. Havia algo que parecia um homem muito alto, magro, com um vestido velho desbotado. Usava uma peruca mal colocada e o rosto estava branco demais, como se tivesse muita maquiagem. Os lábios pintados de vermelho, mas tudo ao redor também estava manchado da mesma cor. Como se tivesse borrado tinta ou sangue por toda a boca. O pior foram os olhos dele, porque parecia que ele não tinha pálpebras. Ele me olhava fixamente, como se estivesse surpreso de me ver ali. De repente, correu para as escadas que levavam ao terraço. Os passos eram rápidos, desesperados, mas ele levantava muito os joelhos ao subir.
E não me lembro de mais nada. Lembro de acordar na sala com minha mãe ao lado e meu pai abanando com uma pasta para me dar ar. Eu tinha desmaiado. Quando contei o que vi, minha mãe se virou para o meu pai e disse: "Tá vendo? Eu disse que isso realmente aparece aqui, não é imaginação minha." Acontece que ela também tinha visto, embora nunca tenha falado comigo ou com minha irmã, só para o meu pai, que ele ainda não confiava totalmente nela. Sinto que sim, eu precisava das velas para ir e voltar. Ao apagá-las, ela ficou deste lado. E meus pais reclamaram muito por meses com o pessoal da imobiliária, mas não puderam fazer nada. Que diabos eles poderiam fazer? Só nos garantiram que não tinham nada a ver com os antigos donos. Mas tudo bem. Acho que não há nenhuma garantia contra a existência de fantasmas. No final, ficamos com aquela casa, porque, repito para vocês, foi uma oferta magnífica comprá-la por esse preço. Mas nós nos mudamos. Desde então, ela está para alugar, mas nenhum inquilino renovou o contrato. Todos vão embora assim que podem, mesmo que meus pais ofereçam um preço muito razoável, abaixo do valor das casas da região, mesmo sendo menores. A última coisa que Odete me disse, e isso foi bem recentemente sobre essa casa, foi algo que me deixou com uma sensação estranha. Um dia, conversando sobre heranças e tal, ele me disse: "No dia que meus pais não estiverem aqui, essa casa é para você. Eu não pretendo voltar lá." Olá, comunidade, sou Javier e escrevo de León, Guanajuato. Isso ocorreu há alguns anos, quando me mudei com minha esposa e filho de 8 anos para uma casa no centro histórico. O dono nos explicou que era uma construção antiga de mais de 100 anos, mas que tinha sido reformada recentemente. Ficava na rua de Número, a poucos passos da esquina. O aluguel estava acima do que tínhamos planejado, mas sempre foi um sonho meu morar ali naquela região. E mesmo que a casa tivesse detalhes antigos, como pisos de madeira, tetos altos, janelas de ferro, nós três adoramos. O quarto do meu filho ficava nos fundos, ao lado de um pequeno pátio interno. Ao entrar, a primeira coisa que notei foi que seria preciso limpar muito bem as paredes, pois estavam cheias de frases escritas a lápis. Não eram desenhos infantis nem insultos. Eram frases curtas. Já quase. Você não vai. Já é noite. Tentei limpá-las, mas não consegui. Então pensamos que seria só pintar a parede e pronto. No primeiro fim de semana, pintamos o quarto com 2 demãos de tinta nova. Na primeira noite dormimos bem, mas na manhã seguinte as frases tinham voltado, nos mesmos lugares, como se nunca tivéssemos pintado. No início, achamos que a tinta talvez não tivesse coberto bem. Com umidade e luz, as marcas antigas ficavam transparentes. Decidimos lixar toda a parede cuidadosamente, deixá-la lisa e pintar de novo. Desta vez funcionou. Por um dia, na segunda manhã, as frases tinham voltado, mas já não eram as mesmas. Agora eram mais longas. Diga para ele não sair. Tire ele daí. Não vá deixar ele sozinho. O que me deixou gelado foi perceber que eles sempre falavam dando uma espécie de indicação. E sempre parecia que poderiam estar falando do meu filho. Minha esposa pediu que eu não falasse nada para ele, para não assustá-lo ou influenciá-lo. Mas ele passou a fazer comentários estranhos. Primeiro ele dizia que sonhava com alguém que falava com ele da parede, com uma voz baixinha, lenta, como se fosse difícil pronunciar cada palavra, como se estivesse perdendo o fôlego. Numa noite, ajudando-o na lição de casa, notei que ele fixava o olhar em um ponto na parede. Ele não estava distraído, ele estava ouvindo. Quando perguntei o que havia, ele respondeu: "Ele quer saber se pode entrar."
Não tive coragem de perguntar quem era. E meu filho já era grande demais para ter amigos imaginários, vocês vão concordar comigo nisso. A manhã mais assustadora foi em um sábado. Minha esposa estava na cozinha preparando café e eu subi para acordar o menino. Ao abrir a porta, vi que ele dormia. Mas na parede, escrita em letras um pouco maiores, mas destacadas como se tivessem sido escritas várias e várias vezes. Não sei se vão acreditar em mim, nem minha mãe acreditou, mas juro pelo meu filho que estava escrito na parede. Já vem por ele. Não sei como explicar, mas essa frase, claro, não parecia com as anteriores. Além disso, parecia mais recente, mais sombria, como se tivessem escrito naquela mesma madrugada. E naquele dia, no mesmo dia, arrumamos o essencial e fomos para a casa dos meus sogros. Voltamos alguns dias depois só para pegar o que faltava. Não quisemos encerrar o contrato nem tentar recuperar o depósito. Foi dinheiro perdido. Recentemente, um amigo próximo contou que, após anos vazia, a casa finalmente foi alugada. Desejo sorte a quem quer que esteja morando lá agora. Obrigado por continuar conosco, comunidade. Por ser um dos poucos que chegam até aqui e que, de maneira instintiva, buscam essas histórias que as pessoas normais preferem não ouvir. Lembrem-se de que nós as ouvimos porque elas nos atraem, porque de alguma forma elas nos lembram que ainda estamos vivos. Não esqueçam de assistir ao vídeo especial de 2 milhões e contar como chegaram à comunidade. E assim, vocês poderão participar para ganhar um dos 10 livros autografados que vamos enviar para qualquer lugar do mundo. Não deixem de comentar, por favor, vocês podem ganhar um dos 10 livros. E se alguma vez vocês viveram algo em um lugar que agora evitam, ou que ainda têm medo de lembrar, contem pra gente. Vocês podem enviar para mirelatodelanochegmail.com, vamos ler com atenção e talvez faça parte da próxima coletânea. Por enquanto, continuamos, ainda tem mais histórias esta noite. Olá, comunidade, meu nome é Teresa e moro em Guadalajara. O que compartilho aconteceu há anos, quando compramos a casa onde ainda moramos. Não é uma casa enorme nem nada do tipo. Na verdade, é uma construção antiga, com corredores estreitos que acabam de repente em uma parede, portas que não combinam entre si e tetos que mudam de altura de um cômodo para outro sem uma razão clara. O dono nos disse que a casa passou por várias reformas desde os anos 50. Por isso, as plantas da casa nem sempre coincidiam. Ele riu quando disse isso, como se não fosse importante, mas eu fiquei com uma sensação incômoda. Como ao mover um móvel e notar que o chão embaixo não tem o mesmo tamanho. Mesmo assim, a gente adorou. Fica perto do centro, a rua é tranquila e tem árvores grandes que dão sombra o dia todo. O silêncio me conquistou já na primeira visita. Assim que você fecha a porta, o barulho da rua praticamente desaparece. O cômodo que mais me animava ficava no andar de cima. Queria fazer dele um ateliê de costura, pois entra muita luz à tarde. Tinha uma estante embutida de madeira bem antiga, com uma camada de poeira tão uniforme que parecia pintada. Num sábado, já instalados, meu marido e eu resolvemos pintar aquela parede. Ao descolá-lo, notei um ar mais frio que saiu de trás, como se tivéssemos aberto uma janela escondida. Atrás da estante havia um armário embutido que não constava nas plantas fornecidas. A porta estava inchada pela umidade e tinha uma tranca enferrujada, como as das portas que dão para a rua, que são usadas para trancar a porta de um dos 2 lados, com marcas de já ter sido forçada alguma vez. Do interior saiu um cheiro entre doce e azedo, madeira molhada e perfume antigo, aquele perfume de gaveta que gruda na TV e não sai. Abrir levou um tempo para nós. Quando finalmente conseguimos, o primeiro impacto foi visual. Roupas muito antigas, dobradas com cuidado, como se alguém tivesse guardado para ele antes. Vestidos longos de tecido grosso, ternos masculinos com colete.
um chapéu de aba larga e 2 pares de sapatos de couro gastos nas pontas. O estranho não era só a época, mas que quase não tinham poeira. Toquei uma manga com a ponta dos dedos. O perfume ficou na ponta dos meus dedos, como se o tecido ainda exalasse cheiro. Revisamos peça por peça, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. No fundo do armário havia uma caixa de papelão conservada, sem mofo nem manchas de água. Dentro, um monte de fotografias instantâneas. Todas, e quando eu digo todas, é todas mesmo, foram tiradas dentro da casa. Na sala de jantar, na escada principal, no corredor de cima, em um canto da cozinha que reconheci pelo piso de azulejos. Nas imagens apareciam pessoas que, claro, não conhecemos. Em muitas, as pessoas estavam de pé olhando para a câmera, mas com uma expressão de quem não queria estar ali. Em outras, na maioria, de costas, com uma mão levantada, sempre cobrindo o rosto. E em várias mal se via um ombro em uma moldura de porta. Uma mão segurando o corrimão, uma silhueta desfocada ao fundo. Pareciam pessoas alheias à casa, visitantes. Naquela noite, já com a casa em silêncio, espalhamos todas as fotos sobre a mesa de jantar. Começamos a organizá-las por cômodos. Percebemos que havia elementos repetidos. Uma mesma poltrona que já não existe, uma luminária de chão, um quadro de flores que ninguém deixou quando nos entregaram a casa. E em mais da metade, em algum canto, apareceu uma sombra muito alongada, como se alguém estivesse parado fora do enquadramento e o flash mal conseguisse desenhá-lo. Outra coisa nos chamou a atenção. Algumas fotos mostravam ângulos que já não existem. Por exemplo, uma da sala mostrava uma janela grande atrás do sofá. Na casa atual, essa parede é completamente sólida. Em outra, via-se uma escada e atrás da mulher de costas um corredor iluminado, onde agora só há parede. Ao observar com calma, percebemos detalhes antes despercebidos. Escritas bem pequenas na margem branca das fotos pareciam datas curtas ou iniciais. Em uma, por exemplo, dizia D.710 e em outra dizia D.6, como se alguém estivesse registrando a hora de cada fotografia. No verso de uma foto com caneta azul, dizia apenas 26/12/26. As fotografias pareciam contar a história das reformas da casa, sua história, como um registro de cada nova cicatriz. Guardamos de novo na caixa para não estragarem e colocamos em cima dele, pretendendo levá-lo depois para outro lugar. Como esse espaço seria meu estúdio, havia muitos containers daqueles onde guardo meu material. Trancamos o armário com chave. Para maior segurança, meu marido colocou um móvel pesado na frente da porta. Sim, nós dois pensamos nisso. Segurança. De quê? Nós realmente não sabíamos. Mas inconscientemente sabíamos que queríamos que a porta estivesse bem trancada, que não pudesse ser aberta por dentro. Só por precaução, lembro que ele me disse: fiquei com um cheiro no nariz a noite toda, um cheiro doce e ao mesmo tempo meio azedo grudado nos dedos. No dia seguinte, testando minha máquina na mesa do estúdio, percebi que o quarto estava mais frio que o restante da casa. Não é algo que eu possa medir com um termômetro, mas a gente conhece a própria casa. Aproximei-me do armário e notei, sem tocá-lo, a fita de cetim na maçaneta se movendo. Bem de leve. Como quando chega uma corrente de ar, mas não havia janelas abertas. Na semana seguinte, numa tarde, subi com um café para adiantar umas barras de algo que eu estava tricotando. Sempre coloco uma música do Juan Gabriel baixinha no celular, nada de estranho. Eu estava nisso quando ouvi um clique. Rápido, seco, como o de uma câmera, como se alguém tivesse acabado de fotografar. Eu parei. Achei que era meu celular, mas estava no modo avião. Esperei e não se repetiu.
Não contei ao meu marido para não parecer exagerada. Naquela noite, após o jantar, fiquei curioso para revisar as fotos novamente. Retirei-as do recipiente e as observei em pé, ao lado da sala de jantar. Contei mais uma. E mesmo sem olhar direito para elas, eu estava morrendo de pânico. Pensando o pior, imaginando uma foto nova que poderia aparecer. De fato, havia uma foto que eu não tinha notado antes. Mas por sorte, eu não aparecia nela. Se isso tivesse acontecido, eu teria morrido de susto naquele mesmo instante. Conforme os dias foram passando, fui prestando atenção em coisas pequenas, em detalhes mínimos. A temperatura do quarto mudava sem relação com o clima lá fora. Às vezes, à tarde, quando o sol bate na janela, o ar do estúdio estava fresco, quase como se tivesse um ventilador ligado no máximo e ficava gelado. Outras vezes, ao anoitecer, sentia-se um calor sufocante e aquele cheiro doce do armário saía como se a madeira suasse esse perfume. Houve uma vez em que, ao entrar, senti que o chão vibrava bem de leve. Um pequeno tremor. Pensei que era um caminhão pesado passando, mas não dava para ouvir nada na rua. Virei para o armário embutido e juraria que sabia que a dobradiça de cima estava um pouco solta. O suficiente para que apareça uma linha mais escura na borda, como se a madeira tivesse cedido. Eu não quis tocar, não tive coragem, para ser sincero. Num domingo, meus sogros vieram almoçar enquanto eu levava pratos para o escritório. Eu uso essa mesa para cortar e às vezes deixo coisas lá quando a cozinha fica cheia. Minha sogra ficou parada ao lado da porta do quarto. "Que bonito seu estúdio, filha", ela disse. "Só que tem um cheiro estranho, né? Como de guarda-roupa velho, de velhinha." Respondi que já estávamos arejando que o cheiro ia sair. Ela se aproximou do armário e, quando ia tocá-lo, ouvi claramente ela dizer: "Ai, tem alguém aí dentro." Perguntei o que ela tinha dito e minha sogra apenas caminhou para trás. "Não, nada, filha, só ideias de senhora que me vêm, só isso." Eu disse que se ela quisesse, eu podia mostrar. E ela disse que não, categoricamente. No primeiro pretexto, me deixou sozinho no meu ateliê de tricô. Assim que foram embora, desci o móvel pesado e me aproximei, encostei o ouvido na tábua e não ouvi nada. Bati na porta com os nós dos dedos. Foi uma batida leve, mais por nervosismo do que por qualquer outra coisa. Senti a batida voltar, afogado, como se houvesse muito espaço atrás, como se fosse o eco, como se fosse a porta para um corredor profundo. Reforçamos os pregos e meu marido colocou mais 2. Naquela noite, enquanto assistíamos a um filme de novo, ouvimos o clique bem claro vindo de cima. Nós dois nos olhamos, pausamos o filme, subimos juntos e acendemos a luz. Não havia nada fora do lugar. A porta do armário continuava fechada, o móvel continuava no lugar. Revistamos toda a casa, janelas fechadas, fechadura da porta principal no lugar. Estava tudo certo, mas o som tinha sido muito claro e agora meu marido podia comprovar isso. Tinha sido o clique do obturador de uma câmera. Poucos dias depois, sem ter mexido na caixa de fotografias de jeito nenhum, encontrei mais uma pela casa, sozinha, embaixo de um degrau da escada. Ela estava muito, muito agitada, mas parecia, de forma quase abstrata, a nossa sala, a que tínhamos levado, com nosso sofá azul, não com o velho das outras fotos. A foto também estava um pouco torta, como se alguém tivesse tirado apressado enquanto corria. Deixei na mesa e respirei fundo para não me alarmar. Quando meu marido chegou, mostrei a foto sem dizer nada. Ele a observou por muito tempo. "Não se preocupe. Com certeza essa é de outra pessoa. Com certeza você não tinha visto.
Você lembra que o vendedor disse que muitos já moraram aqui? Esta casa está cheia de lembranças, de memórias, de todas aquelas famílias que a casa vai cuspindo aos poucos, que vai nos mostrando. Não se preocupe. Essa foi a única resposta dele. Isso foi tudo o que ele comentou. Não sei se isso o convenceu de alguma forma, mas definitivamente não me tranquilizou. Nós aguardamos com as outras fotos na mesma caixa. Naquela noite, antes de dormir, pedi para voltarmos a pregar a porta, para reforçá-la. Sim, ela já estava pregada, mas repetimos o processo. Mais embaixo, colocamos também um L metálico no canto. Nada drástico, só para reforçar mais a porta. Passaram-se algumas semanas em calma. Já não deixava tecido sobre a mesa do estúdio à noite. Preferia guardar em uma gaveta. Também evitei espelhos em frente à porta do armário. Fechava as cortinas ao entardecer. São pequenas manias que a gente adota sem perceber. O dia em que algo grande voltou a acontecer foi durante a semana, já à noite. Estávamos assistindo ao noticiário quando, lá em cima, ouvimos um baque surdo mais forte do que das outras vezes. Subimos rápido, correndo. O escritório estava com a luz apagada. Ao acendê-la, vimos a porta do armário escancarada. Não estava quebrada nem arrancada, aberta. Os pregos permaneciam na madeira, mas ao redor estava lascada, como se tivesse inchado e depois cedido. O móvel que deixamos na frente estava fora do lugar. Apenas centímetros suficientes para permitir a abertura. No chão, sem bagunça, estavam colocadas as roupas antigas e as fotografias espalhadas como se tivessem sido jogadas ali. Meu marido rapidamente juntou as fotos com as mãos, sem comentar nada, e as colocou de volta na caixa. Ele também guardou as roupas e fechamos o armário novamente, desta vez parafusando 2 chapas cruzadas. Descemos o móvel e o empurramos contra a porta com todo o peso. Não ligamos para ninguém. Quem avisar que um armário fora dos planos se abre sozinho, que guarda fotografias da casa, que vai pegando mais. No dia seguinte foi um dia normal, mais ou menos. Trabalho, recados, comida simples. Subi à tarde para pegar minhas coisas do estúdio. O quarto cheirava menos a perfume e mais a mofo, como abrir uma caixa guardada por muito tempo. Toquei a mesa, passei a mão pela máquina, guardei as linhas. Antes de ir embora, sem pensar, apoiei os dedos na porta do armário. Estava fria, como uma janela no inverno. Fiquei um momento com a mão ali, e tudo o que ouvi foi o barulho normal da casa. O aquecedor, um carro ao longe, meus passos voltando na escada. Não mexemos mais nesse armário. O estúdio continua sendo meu estúdio para tricotar, mas em certos horários prefiro mantê-lo fechado. Às vezes, muito de vez em quando, subo para pegar alguma coisa e sinto aquele clique breve, como se alguém estivesse testando uma câmera atrás da madeira. Não vou atrás disso, não quero investigar. Desço as escadas, acendo a luz da sala e vou fazer outra coisa. As fotos continuam guardadas no mesmo recipiente, mas já não estão mais naquele quarto. Já as levamos para o depósito. Elas têm uma etiqueta que diz diversos, para que ninguém fique curioso e queira mexer nelas. E sim, é provável que se perguntem, por que não jogamos tudo fora? E eu não saberia o que responder. Acho que a gente aprende a conviver com certas coisas de uma casa, assim como convive com barulhos, ou com portas que emperram. Não sei se isso é certo ou errado. Recentemente, jantamos com amigos que começaram a contar histórias paranormais. Na casa deles ocorrem várias coisas estranhas. Eu prometo que, sem querer deixá-los para trás, contei para eles o que aconteceu conosco, sobre as fotos. Ao terminar a história, fiquei nervosa e fui ao banheiro. E quando voltei, ouvi meu marido contando para eles que da vez que ele pegou as fotos,
Quando arrombaram aquela porta, ele tinha visto mais uma fotografia, uma que ele me escondeu, uma em que eu estava tricotando de costas, que ele rapidamente escondeu sem que eu percebesse. Eu fingi que não tinha ouvido, fiz barulho para que soubessem que eu estava chegando. Eu não queria acabar com essa mentira, mas já no caminho para casa, perguntei a ele por que tinha dito aquilo. Ele ficou muito nervoso e começou a suar. No final, depois de muita insistência, ele disse que inventou tudo, para que a história tivesse um final melhor. E eu espero conseguir acreditar nele, mas eu não sei. Eu não sei. Não parece algo que ele faria. Obrigado por me ouvirem, comunidade. Tenham bons sonhos.